todos vocês nesse dia tão especial que estamos aqui, nesta quinta-feira. Sejam bem-vindos a mais essa live de estudo da Palavra de Deus. Que bom nós nos encontrarmos aqui, que bom nós temos o privilégio de estudarmos as Escrituras, que bom nós temos o privilégio de estudarmos uma carta tão relevante, tão importante, não só para aqueles primeiros irmãos que foram os primeiros leitores desta carta, mas para nós hoje, que vivemos nesse mundo, que vivemos diante de uma cultura não tão muito distante do pensar cultural de Tessalônica, quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, com as suas mãos, com seu cuidado pastoral, escreve a essa igreja que, como nós já vimos aqui, desde o início do estudo de Tessalonicenses, que ele plantou com muita dificuldade, passou ali pouco tempo, mas é uma igreja que abraçou o Evangelho, que foi transformada pelo Espírito Santo, mas que algumas coisas ainda ela vivia sem ter o todo daquilo que Paulo gostaria de ter ensinado para eles. E hoje a nossa reflexão é a partir do versículo 13 até o versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo está ali apontando um caminho de esperança. E esse caminho de esperança é porque os tessalônicos, com uma mentalidade cultural greco-romana, tinham a ideia de que quando alguém morria, era o fim da linha, era o fim da estrada, era o fim do caminho. E Paulo vai trabalhar com Jesus a esperança de vida na sua segunda vinda, É sobre a volta de Jesus, é sobre a esperança de vida que nós vamos conversar no dia de hoje. Fique conosco, não esqueça de compartilhar, se você está sendo abençoado, abençoada, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso. Quem sabe você já está tranquilo quanto a isso, mas quem sabe pessoas que estão desesperadas ao ver um ente querido passando por uma situação prévia de morte. E nós que estamos todos os dias, lançados nesse mundo, sempre na iminência de algum de nós morrermos por alguma situação, e que essa palavra seja uma palavra de esperança para você e para outros que você poderá ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui, agradeço ao Senhor por esta noite, agradeço ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos sempre ter a Tua Palavra como referência para as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque a vida que o Senhor nos deu é uma vida que tem esperança, é uma vida, Senhor, que sabe para onde está indo. Mas quantos, ó Pai, ainda estão com medo da morte? Quantos ainda têm medo, Senhor, ao ver um ente querido, Senhor, passar por esses momentos tão difíceis? Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa dar a cada um de nós, dos nossos corações, essa tranquilidade, essa certeza de que aqueles que estão com o Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina, pertencem ao Senhor na vida e na morte. Pertence ao Senhor na vida e na morte, porque nada, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer coisa pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Louvado seja Teu nome, bendito seja Teu nome. Fala conosco, é o que te pedimos. Fala conosco, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite de hoje, nosso estudo bíblico está baseado na primeira carta aos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Jesus, a esperança de vida na segunda vinda. Logo no versículo 13, o apóstolo Paulo faz um chamado à igreja, para que a igreja mantenha a esperança na vida. Olha só o que Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem, que vocês não saibam a verdade a respeito daqueles que dormem, ou seja, daqueles que já morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja, porque muitos irmãos dessa igreja, ao ver os seus irmãos, aqueles que comungavam da mesma fé com eles, quando esses irmãos que estavam morrendo nesse contexto, os que estavam vivos estavam dizendo: e agora? O que será deles? E agora o que acontecerá com eles? Porque Jesus prometeu que voltaria. O apóstolo Paulo e os irmãos que estavam aqui prometeu que Jesus ia voltar, que ia arrebatar aqueles que estivessem vivos. E agora? O que acontece com aqueles que já morreram? Essa era a preocupação deles. E o apóstolo Paulo, querido, está fazendo aqui a essa igreja um chamamento à esperança, que eles não ignorem a verdade a respeito daqueles que já morreram.
que já morreram em Cristo. E que não fiquem tristes como os demais, ou seja, como a sociedade que não tem essa esperança em Cristo, porque eles realmente não têm esperança. Mas, no contexto em que a igreja de Tessalônica vivia, no contexto cultural, no pensamento daqueles que eram da sociedade, que ainda não tinham recebido, não tinham se convertido ao Evangelho, qual era o pensamento nesse contexto? No contexto em que viviam os crentes de Tessalônica, o pensamento cultural era de que não existia vida após a morte. O contexto cultural era de que não existia ressurreição. E por isso a morte era vista como um evento de uma total desesperança, de um total desespero. Ou seja, morreu, acabou. Morreu, o ser humano está aniquilado. Morreu, haverá uma aniquilação da alma, não haverá céu, não haverá inferno. Simplesmente vivemos aqui e agora, morreu, acabou. Bom, e agora? A igreja está vivendo nesse contexto. E o apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja: olha, irmãos, nós não desejamos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles irmãos que já morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais, porque os demais da sociedade não nutriam qualquer esperança. Morreu um parente, acabou. O que será da vida? O que eu tenho que fazer com a vida então? Ou o que eu tenho de fazer da vida? Algumas correntes filosóficas ensinavam que o corpo era a prisão da alma, que o corpo não valia para nada. E por isso, deveria se investir em toda forma de prazer, já que a vida estava limitada pela morte. Bom, se não há vida após a morte, entreguemos-nos àquelas coisas que dão prazer, prazeres legítimos que sejam, mas vamos viver por prazer. Vamos viver para ter alegria, vamos investir dinheiro, causas, tudo o que nós pudermos para que a nossa vida faça sentido aqui e agora, porque morreu, acabou. Morreu, não existe mais vida. Morreu, não há mais chance. Então, entreguemos-nos ao prazer. Outras correntes filosóficas ensinavam que, já que a morte é inevitável, temos de viver a nos conformar com a vida assim como ela é. Quaisquer eventos que aconteçam com a nossa vida, para essas correntes filosóficas dizia: era para ser assim mesmo. A minha vida era para ser desse jeito mesmo. Para que eu lutar para melhorar? Não preciso, porque eu nasci para ser assim mesmo. Qualquer evento catastrófico na vida, isso já estava escrito, era para viver já aqui. Numa total decepção com a vida. Pessoas que vivem assim, pessimistas, que não creem em mudança, em transformações, porque a morte, ela é inevitável. E como ela é inevitável, vivamos de acordo com as coisas que acontecem na vida. E se a morte é inevitável, e se não tem vida após a morte, entreguemos-nos ao destino. Duas correntes filosóficas totalmente contrapostas aqui, distintas aqui. Uma que dizia que eu tenho que investir a minha vida no prazer, e a outra que dizia que eu tenho que me conformar com aquilo que acontecer, com aquilo que acontece. Os crentes de Tessalônica, que ainda viviam nessa cultura, estavam se entristecendo porque julgavam que os crentes que dormiam, e essa palavra dormir aqui é o que a gente chama de eufemismo na língua portuguesa, é algo para aliviar, uma palavra mais forte, como a morte, como a sepultura, algo tão brusco, tão seco. Mas isso era para dizer, e eles estavam preocupados porque julgavam que os crentes que já morreram em Cristo também haviam perecido, para eles acabou. Dentro da cultura greco-romana não se cria em ressurreição do corpo, cria-se na alma
que traz para nós a nossa vontade, os nossos desejos, e eu tenho que cuidar para que a minha alma ela possa se manifestar em prazer para um, ou se manifestar na conformidade, e isso é visto através do meu corpo, mas o corpo não vale nada. E os crentes que estavam vivendo naquela cultura estavam se entristecendo com irmãos que estavam morrendo, porque para eles, aqueles irmãos que morreram, mesmo tendo se convertido, haviam perecido. Acabou para eles. A morte aniquilou todo e qualquer tipo de esperança para eles. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês não podem ficar tristes como os demais. Nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que já morreram em Cristo. Interessante essa questão cultural, porque não muito diferente, queridos, os nossos dias têm pregado que a nossa vida só faz sentido aqui e agora. Que nós devemos apegar a nossa vida àquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá contentamento. Aquelas coisas que fazem com que nós possamos ter momentos de alegria, momentos de prazer. E para isso a gente trabalha para investir em lazer, em sucesso, em conquistas terrenas, porque para muitos do contexto que nós estamos vivendo, nesse contexto globalizado em que vivemos, a vida só faz sentido aqui e agora. O investimento só faz sentido para o aqui e agora. Não há eternidade. Se não há eternidade, eu tenho de me entregar ao prazer. Temos vivido isto, queridos, num contexto de uma juventude que está tão distante do padrão cristão, está tão distante do padrão bíblico, que tem que se vendido a essa juventude desde cedo, que elas têm de investir a vida delas em sentimentos que lhes tragam prazer. Numa vida que faça com que a alegria, a felicidade deles e o prazer seja o centro da vida delas. Chega num determinado momento onde esse prazer já não faz mais sentido. E muitos jovens têm ceifado a sua vida. Porque se não há eternidade, se a morte é o fim, se o prazer não resolveu o meu problema, para que viver? Para que viver? De acordo com Howard Marshall, duas coisas estavam tirando a alegria da igreja. Primeiro, o que dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Jesus não havia vindo de novo, como ainda não veio. E eles estavam desesperados, porque eles criam que aqueles que estivessem vivos quando Cristo voltasse, esses sim iam viver para sempre, porque iam ser arrebatados com a sua integralidade corporal, corpo, alma, corpo, espírito. A parte imaterial e a parte material iam subir juntos com Jesus. Segunda coisa que o Marshall diz é que o medo de os crentes vivos era sobre o medo de os crentes vivos serem pegos desprevenidos na volta de Jesus e, portanto, não participariam da salvação. Por quê? A palavra de Deus, mais para frente, Paulo vai dizer isso, que a vinda de Cristo Jesus ela vem como ladrão. Então esses crentes, eles estavam cobertos de medo, porque de repente, eles poderiam cometer algum pecado e diziam, puxa vida, e se Cristo voltar agora, eu não vou participar dessa salvação. Ao invés de trazer segurança, ao invés de trazer alegria e iminência da volta de Cristo, estava trazendo para esses irmãos medo. Eu me lembro que na década de 80, uma professora de criança da igreja, ela
trouxe um disco, e esse disco ele trazia a narrativa do conceito de arrebatamento que muitos têm, que Jesus vai voltar em secreto e nessa volta de Jesus em secreto, só os crentes subirão, o mundo continuará aqui, vai ter paz, depois Satanás será amarrado, para que depois Jesus volte de novo. Jesus vem em duas etapas. Mais para frente nós vamos conversar sobre isso, porque, sobretudo, os presbiterianos eles não corroboram com esse ensino. Mas enfim, e eu lembro que o terror daquele disco era um disco aterrorizante, e que dizia que as pessoas estavam no avião, outros estavam dentro de um ônibus, outros estavam nas suas casas, outros estavam jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, ou na escola, e de repente Cristo voltou. E aí tocou a trombeta, Cristo volta, o piloto do avião que estava pilotando o avião, que como crente ele era, ele é arrebatado, o avião cai, os meninos que estavam jogando futebol, os que eram crentes subiram, o resto ficou, o motorista de ônibus que era cristão e alguns que estavam sentados ali foram para o céu, o ônibus desgovernou, bateu, morreram o resto, enfim, algo horrível, e as crianças com um medo terrível daquilo. A volta de Cristo não pode causar medo no crente. Ela deve ser aguardada com esperança, com alegria, porque ela é a esperança de vida. É óbvio que Paulo diz que nós devemos estar sempre atentos. Atentos não porque os cristãos vão perder a salvação ou vão perder a ida para o céu porque Jesus chegou em determinado momento. É óbvio que nós precisamos santificar as nossas vidas. É óbvio que nós precisamos nos aproximar cada dia mais de uma vida pura, de uma vida que agrada a Deus, como vimos nos primeiros versículos do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas os crentes estavam com medo, tristes por perceberem na mente deles que os outros que morreram em Cristo tinham perecido, e nutrindo medo por serem pegos desprevenidos na volta de Jesus. Como Jesus não vai avisar, como será? Como será meu último dia se Jesus vier? Como Jesus vai me pegar aqui? Como Jesus vai me ver na hora que ele estiver voltando? Esse era o medo dos Tessalonicenses. Mas percebam, a autoridade da palavra de Deus nos dá a segurança e o conforto que precisamos em relação ao nosso estado após a morte e em relação à segunda vinda de Cristo Jesus. O estado do crente após a morte é de que o corpo sim vai dormir, o corpo sim vai para a sepultura, mas a sua alma, o seu espírito, ele já estará gozando das delícias dos céus. Para tirar de nós também a ideia do sono da alma, que quando o crente morre, ele vai para o céu e quem vai dormir é o corpo. O espírito que volta a Deus, ele volta vivo. Ele volta já desfrutando, não na sua completude, porque precisa da segunda etapa, que é a ressurreição do corpo. Mas o crente em Cristo Jesus já estará gozando da presença de Cristo Jesus, já estará reinando com Cristo Jesus. E quem reina não dorme, quem reina trabalha. Então a autoridade da palavra de Deus nos dá a segurança e o conforto que precisamos em relação ao nosso estado após a morte e em relação à segunda vinda de Cristo. Porque antes da segunda vinda de Cristo, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, aqueles que estiverem lutando nas suas vidas contra, sim, pecados, contra, sim, coisas que nós lutamos diariamente, mas que já vivem esse relacionamento com Jesus aqui, esse relacionamento vívido com Cristo aqui. Paulo está dizendo, fiquem sossegados, fiquem tranquilos. Jesus não os pegará de surpresa. Jesus vai pegar de surpresa aqueles que não estão preparados. Por isso Paulo, no versículo 13, ele faz um chamamento à esperança. Não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Vocês não. Vocês não podem viver como a sociedade vive, sem esperança, na ideia de que morreu, acabou.
Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo. Paulo apresenta a segunda vinda de Cristo como fundamento da nossa esperança. Nós não esperamos, nossa esperança não é vaga, nossa esperança não é vazia. A nossa esperança não é vã. Paulo diz assim no versículos 14 e 15: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum anteciparemos, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem no Senhor. O que Paulo deseja ensinar sobre a segunda vinda de Cristo? Paulo trata nesse texto sobre a segunda vinda de Cristo em conexão com a situação daqueles que morreram. A segunda vinda de Cristo, ela está conecta, ela está ligada aos irmãos que já morreram, que vivem com seus espíritos já gozando, reinando com Cristo Jesus, mas aqueles irmãos que têm os seus corpos ainda dormindo. Há uma conexão na segunda vinda de Cristo e com aqueles que já morreram. Primeiro, a coisa que nós precisamos entender: não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Já falei isso já anteriormente e aqui nós estamos trabalhando na extensão da ideia. Não é a alma. A alma, ela volta, o nosso espírito volta a Deus que o deu. Nós vamos ver esse versículo já já. Então não é a alma que dorme na hora da morte. Ela vive. Aqueles irmãos que já morreram estão vivendo. E vivendo ao lado de Jesus. Cantando, adorando, trabalhando, reinando junto com Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 8, nos diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E preferimos morrer e deixar o corpo aqui e habitar com o nosso espírito no Senhor. Filipenses 1, 23, Paulo está dizendo assim: eu estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparável, melhor. Tendo o desejo de morrer e estar com Cristo, porque no momento que eu fechar meu olho, eu já estarei com Cristo, porém meu corpo estará numa sepultura. E Eclesiastes 12, versículo 7 diz assim: e o pó, corpo, que grifo meu, volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. 4 verdades a serem consideradas aqui. Primeiro, o sono pressupõe descanso. Aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados porque descansam, estão descansando das suas fadigas. Apocalipse 4, 14, versículo 13. E é interessante, se nós fizermos uma conexão com o Salmo de Moisés, que ele diz que a vida ela se estende até os 70 e chegando aos 80 é canseiro e enfado. Quantos de nós já não estamos afatigados? Quantos de nós já não estamos dizendo: Senhor, estou cansado, estou cansada. Eu já não aguento mais de tanto tomar remédio. Eu já não aguento mais de tanto ir ao médico. Meu corpo já não está mais reagindo àquela naturalidade que eu tinha, aquela saúde que eu tinha, aquele prazer que eu tinha de caminhar, de andar, de produzir, de cantar, de tocar, de viajar, de dirigir, de encontrar pessoas, de convidar pessoas, amigos e amigas para lancharmos ou tomarmos um chá da tarde na minha casa. Estou cansado. Estou aqui empurrando a vida da forma que ela está me levando. A palavra de Deus, queridos, diz que aqueles que morrem no Senhor, eles são felizes, porque estão descansando, o seu corpo está descansando da fadiga.
mas o seu espírito está vivo com Deus. O sono pressupõe renovação. O corpo da ressurreição será um corpo incorruptível. A palavra de Deus, querido, nos ensina que nós seremos ressurretos. Nós teremos um novo corpo, um corpo ilimitado, um corpo incorruptível, que não mais passará por fadiga, cansaço, doenças, enfermidades, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo celestial, semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. Se há algo que eu e você precisamos ambicionar, é esse dia onde nosso corpo será semelhante ao corpo glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o sono ou a morte pressupõem renovação. Aqueles que morreram em Cristo Jesus terão seus corpos renovados, restaurados, imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, um corpo celestial. O corpo também pressupõe a expectativa de acordar. Bom, o sono pressupõe a expectativa de acordar. Quem dorme quer acordar um dia. Quem dorme à noite quer acordar de manhã para as suas atividades. Dependendo do ramo de atividades, se o operário trabalha à noite, ele vai dormir de dia e espera acordar mais tarde para que possa desenvolver a sua função no trabalho. Mas o sono pressupõe a expectativa de acordar. O mesmo corpo que desceu à sepultura sairá da sepultura ao ressoar da trombeta de Deus. Portanto, amados, este corpo, ele viverá, ele acordará, ele despertará, ele sairá, ele terá um novo status, gozará de um novo status. E é o que Cristo nos promete, é o que a palavra nos promete e é algo que deve nos encher de alegria e satisfação. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Cristo virá do céu com os seus santos e para os seus santos. Entre nuvens eles descerão com o Rei dos Reis para o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. Paulo diz isso no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Cristo virá do céu e os mortos serão ressurretos. William Hendrickson, um teólogo que eu gosto muito, diz assim: o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Cristo Jesus. Ele os compelirá a virem com Jesus do céu, ou seja, ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente num piscar de olhos com seus corpos, e assim partem para encontrar com o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para sempre. Cristo Jesus chamará e trará corpos à existência novamente. Corpos celestiais, corpos poderosos, num abrir e piscar de olhos. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos que estiverem vivos. Nenhuma desvantagem. Muito pelo contrário, o versículo 15 diz assim: e pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos àqueles que dormem, aos que já morreram.
ao tocar a trombeta de Deus, o versículo 16 vai dizer isso, quando ressoada a voz do arcanjo Miguel, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas, queridos, isso é será algo muito rápido. É como se no fechar de olhos os mortos fossem ressurretos, voltassem aos seus espíritos que já estavam vivos nos céus, os mortos em Cristo. E no abrir de olhos, os que tiverem Cristo, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que estiverem vivos, serão assuntos aos céus e terão seus corpos transformados, e os seus corpos também serão automaticamente, milagrosamente, sobrenaturalmente renovados, glorificados. Aleluia. Paulo está dizendo para aquela igreja que estava triste em relação aos mortos, que estava pensando que esses mortos tiveram uma desvantagem porque acabou para eles. Para aqueles irmãos, apenas os que estivessem vivos em Cristo Jesus era que subiriam aos céus. Que a morte fora para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles irmãos que haviam morrido, talvez um castigo de Deus. E eles estavam tristes por conta disso. Puxa vida, os nossos irmãos morreram e se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, que pena que eles não estarão lá conosco, muito pelo contrário, eles já estavam lá e haveria uma primazia deles, ou haverá uma primazia porque Jesus ainda não voltou. Então o ensino das Escrituras é que os nossos irmãos que já morreram em Cristo Jesus, eles terão o privilégio de terem seus corpos ressurretos, transformados primeiro. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. Primeiro, porque quando o salvo morre, a sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. A sua alma já entra imediatamente na presença e na alegria do Senhor. Já entra no paraíso desfrutando das benesses do paraíso. É por isso, amados, quando um crente morre, amados irmãos que a gente conviveu junto, congregou, cantou, lutou junto pela fé evangélica, dá uma tristeza muito grande, sim. Isso para a família, para aqueles que conviveram mais de perto com esses irmãos, mas ao mesmo tempo, há uma alegria muito grande. E os crentes devem nutrir essa alegria muito grande, porque este irmão já está descansando da labuta que foi viver aqui. E está desfrutando. Ele chegou primeiro. Ele chegou antes daqueles que estão vivos. E que bom sabermos disso. E que bom saber que aqueles que congregaram conosco, que tinham fidelidade ao Senhor Jesus, se encontraram com Jesus primeiro. Que foram para nós exemplos de vida, que foram para nós exemplos de comunhão com Deus, exemplos de santidade, exemplos de zelo pela palavra de Deus. Como não recordar da minha mãe, como não recordar do meu pai, que tinham amor por Jesus, que vibravam com o Evangelho, que lutavam por esse Evangelho, descansaram das suas fadigas corporalmente, mas já estão reinando com Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui participando dessa live, faça uma lista de pessoas assim, que a gente já conviveu. E quando a gente começa a lembrar desses nomes, dá uma saudade.
por muitas vezes vem lágrimas nos olhos, mas do outro lado vem um contentamento muito grande. Vem uma inveja santa por saber que eles já estão vivendo, de fato, de verdade. Primeiro, porque quando o salvo morre, sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. Segundo, porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes de os vivos serem transformados. A primazia é toda deles. Foi a primazia de Deus já os terem recolhidos e a primazia quando Jesus voltar, trazê-los e transformá-los de volta com primazia, sendo os primeiros a serem ressurretos, transformados, a receberem corpos celestiais e glorificados. Eu não faço ideia como será isso, mas será um dos eventos mais belos, por que não dizer aterrorizantes, dada a sua beleza, para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Mortos crentes, ressurretos, e vivos crentes transformados, sobem para encontrar Jesus nos ares e viverem a eternidade para todo o sempre. Os crentes com seus corpos mortos. Muita gente pergunta, mas pastor, e os que foram cremados? Que o pó foi jogado no mar? Queridos, não há qualquer passagem bíblica que proíba da cremação, que se coloque numa sepultura. A palavra de Deus e Deus que conhece todos. Deus é um Deus que fará esse milagre que nós não entendemos. O que quer dizer que aqueles que morreram, não importa a forma que se foram sepultados ou cremados, serão ressurretos, como Jesus foi ressurreto. Por isso, amados irmãos, a morte para o crente não é um obstáculo. A morte para o crente é apenas a passagem de uma vida temporal, de uma vida efêmera, para uma vida para todo sempre. Uma vida vivida na presença do Senhor. Onde os nossos corpos, lembram? Que se diz na cultura grega que o corpo é apenas a prisão da alma. O corpo não vale para nada. Nosso corpo é precioso, porque ele será ressurreto e glorificado, assim como o corpo de Jesus foi glorificado. Nós analisamos apenas 3 versículos hoje. O versículo 13, o versículo 14, o versículo 15. Semana que vem nós voltamos, se Deus assim nos permitir, e concluiremos aqui do versículo 16 até o versículo 18. Mas queria deixar uma palavra de ânimo para você. Se a esperança parecer distante e o medo da morte pesar sobre você, lembre-se, em Cristo, Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver com Ele. E prometeu que os que dormem nele ressuscitarão para a vida eterna quando Ele voltar. Portanto, amado irmão, amada irmã, não se desespere com a morte, nem a sua, nem a dos seus entes queridos que estão em Cristo Jesus. Ele já nos deu tudo para viver com Ele em esperança e prometeu que aqueles que morrem nele ressuscitarão para a vida eterna. Já vivem, porque o seu espírito voltou para Deus, o espírito não morre, o espírito não dorme, o espírito não descansa, mas já entrou no descanso do Senhor e reina com o Senhor, esperando o momento
em que Cristo voltar, em que for dada a ordem de Deus, onde o arcanjo tocará a trombeta, onde o espírito daqueles que estiverem vivos descerão com Jesus Cristo ressurreto e estarão conectados aos seus corpos agora glorificados. E aqueles que estiverem vivos, preparados para a volta de Jesus, subirão às alturas e encontrarão com esses mortos aqueles que haviam morrido. E os corpos dos que estiverem vivos serão transformados. E viveremos com Cristo para sempre. Esse é um chamado à esperança. Não deixe que nada, nenhuma situação ou circunstância que você possa estar vivendo, que possa ser desfavorável. Não permita que a iminência da morte ou de um momento ou outro nós estarmos sendo diagnosticados com algo que vai nos levar à morte. Não permita que isso traga desespero para você. Isso não pode trazer desespero para você. Mesmo na hora da morte, você pode dizer: Jesus já preparou tudo para mim. E no abrir um piscar de olhos, já estaremos na presença do Senhor, esperando o dia em que os nossos corpos serão transformados. E aqueles que estão vivos aguardam serem transformados juntos com os ressurretos, juntos com Jesus, para viver nessa grande família, nesse grande lugar, nessa nova cidade, nesse novo país, nessa novidade de vida e vida plena, vida rica, vida prazerosa, vida que vale a pena, na presença de Cristo Jesus e de todo o exército celestial para todo sempre. Anime-se e glorie-se no Senhor. Ó Pai, graças te damos pela Tua palavra viva, eficaz, essa palavra que nos enche de esperança, essa palavra que nos enche de alegria e essa palavra que, ó Deus, nos dá a segurança de que nós, um dia, todos nós estamos fadados à morte, se não acontecer o fato de Cristo Jesus voltar antes. Mas que a morte não nos assuste e que nós olhemos e enxergamos na Tua palavra que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisa do presente ou do porvir vai poder nos separar desta vida. E que se vivos estivermos até a volta de Cristo Jesus, que estejamos já todos os dias desejando a vinda de Jesus, desejando, Senhor, morar com o Senhor, desejando, Senhor, nos descansar, mas enquanto estivermos aqui, que possamos viver nesta luta cristã, luta, Senhor, contra o pecado, mas nessa luta, ó Deus, apresentando ao mundo a única solução para o ser humano, que é se reconciliar com Cristo Jesus, para que a vida valha a pena. Por isso, ó Deus, enquanto nós estamos aqui como igreja, enche-nos de poder, enche-nos de autoridade, enche-nos, ó Pai, da Tua palavra, para que possamos testemunhar com a nossa vida e testemunhar, ó Pai, verbalizando que só Jesus pode trazer vida e vida em abundância. Louvado seja o Teu nome e muito obrigado por essa palavra de esperança, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor enche teu coração de alegria e de esperança ao viver nesta expectativa da volta de Jesus, sim, mas na expectativa e na alegria de que aqueles que conviveram conosco, que andaram com Jesus, eles nos precederão ou precederão aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus, porque eles já estão gozando desta vida na presença do Senhor Jesus. Que Deus amplie a sua alegria, amplie a sua esperança e que você viva nesta expectativa, dia a dia, nessa expectativa de que nada, absolutamente nada nos separa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a esperança dos filhos de Deus. Um grande abraço e uma boa noite a todos vocês.